Pronto. Então, na aula passada, a gente estava falando dessas sequências de comando, né? E A mais B mais significa simplesmente um avanço, B mais avanço do cilindro B, A menos recuo, retorno do cilindro A e B menos também retorno do cilindro B, né? E expliquei um pouco como funciona esse diagrama que é conhecido como diagrama trajeto-passo, né? E, obviamente, esses coeficientes angulares que eu mostrei para vocês estão associados com a ação de avançar, né? Então, por exemplo, aqui seria B+, né? Aqui seria B-, porque desce, né? Retorna, aqui seria A-, né? E aqui seria A+, né? Aí a gente junta isso aqui, junta as transições e construi o quê? Uma sequência de comando, né? E então, a depender da velocidade, da aceleração, pois a gente pode ter a mesma, digamos assim, o mesmo comportamento, né, de trajetória, o mesmo comportamento em função de velocidades diferentes, né? Então, por exemplo, supondo que o cilindro A se movimenta um pouco mais lento no avanço e um pouco mais rápido, né, no retorno, né? Então, isso são características que a gente pode garantir no circuito pneumático, por isso estou mostrando essa diferença entre esse diagrama de trajeto passo e esse, porque aqui há uma diferença de velocidades, né? E isso a gente consegue com circuitos pneumáticos também. Como é que a gente executa essas sequências? Bom, aqui temos um exemplo, né, disso, né? Uma sequência de comando implementada 100% com um circuito pneumático. Hoje a gente vai, de alguma maneira, a começar a desenvolver algumas aplicações utilizando, digamos que técnicas, né? Uma dessas técnicas, inclusive, é minha, não sei se alguém já desenvolveu, mas eu vou compartilhar com vocês uma técnica para simplesmente não decorar, porque isso aqui aparentemente exige, né, que você decore as coisas, né? Só que eu acho que eu desenvolvi um método que você não precisa decorar nada, entendeu? É simplesmente você vai direto ao ponto com o que você sabe de lógica e já, entendeu? Não precisa estar decorando as válvulas e tudo isso, que de por si as válvulas têm uns desenhos não muito agradáveis como para você estar decorando cada uma de todas as possibilidades que tem de válvulas, né? Então, a gente vai ver isso hoje, vocês vão ver que vai ficar bem tranquilo seguindo esses passos aí. E então, aqui o que estou mostrando, né, é digamos assim, um esquema de comando junto com, digamos, uns subcircuitos pneumáticos de acionamento. Então, aqui você tem duas coisas, acionamento, ou melhor, não, eu vou colocar aqui, na verdade, como dizer assim, vamos colocar atuadores, né? Comando, né? Mas comandos, tipo, você tem duas coisas aqui, né? Nesse circuito. Obviamente não estou mostrando nem especificando o que é que ou melhor, o que representa somente os atuadores e o que representa os comandos nesse circuito aqui, né? Esse circuito aqui, na verdade, assim, olhando para ele, talvez não dá para identificar muita coisa ainda, né? Mas para identificar isso, podemos detalhar aqui o que? Um cilindro, né? Que seria o cilindro B, e aqui teríamos o cilindro A. Beleza, então isso são atuadores, né? Já de cara a gente sabe que são elementos que executam uma ação dentro do sistema e são cilindros, então eles são atuadores. Mas como garantimos o funcionamento da sequência A mais, B mais, A menos, B menos, né? A questão é como é que eu faço só com válvulas, não? A partir do que a gente tem aqui, não dá para ver, né? Mas de antemão, observem que aqui, ó, tem uma válvula 4/2. Aqui tenho uma outra também 4/2, né? E essas aqui são 3/2, 3/2, 3/2 e 3/2. Então, pronto, temos dois tipos de válvulas e com isso conseguimos o que é o funcionamento dessa sequência. É isso que a gente quer fazer hoje, né? Aprender a pegar uma sequência dessas, né? E transformá-la diretamente em um circuito pneumático que envolva os atuadores e o esquema de comando, né? Vejamos o caso, por exemplo, disso aqui, que inclusive foi a parte, digamos, o pontapé inicial da aula de hoje, foi o que eu foi com,
digamos assim, com a citação dessa sequência aqui, que é uma sequência que tem um pequeno problema chamado de contraposição, né? Ou superposição de sinais, só que você não consegue solucionar esse tipo de problemas simplesmente com os métodos básicos e intuitivos, né, da pneumática. Você vai precisar de um outro método, né? Esse é o método que conheci. Tem vários métodos para isso, né? Aqui, por exemplo, tem essa sequência aqui, A mais, B menos, A menos. Ela pode ser, essa aqui seria uma suposta solução, né? Aí o que que eu quero? Olha, isso aqui, esse slide vou deixar lá no Schoology, né? Mas, tipo assim, essa sequência aqui, vamos chamar sequência um, eu gostaria que vocês depois da aula ou em um dia aí que vocês tenham disponibilidade, peguem essa sequência e montem no Fluidisim e vejam o que que acontece, se ela realmente soluciona ou não esse problema aqui. Será que ela consegue executar isso aqui? O que que significa executar? Tipo, o cilindro avança, né, a mais, né? Depois avança B mais, depois B recua. Imediatamente ele avança, ele depois tem que recuar. Então, B menos, né? E posteriormente A, que estava avançado, tem que recuar, né? É isso que você tem que ver lá no FluidSim, né? Então, vocês podem montar ela e ver se funciona essa sequência um. Aí depois vocês vão lá e montam, Professor, diga. eu ainda não peguei. Por que que essa sequência é problemática? O que é que... Não, é isso que a gente vai ver hoje. Vai ver Ah, hoje com beleza. calma por que o problema e o que que deve ser feito para resolver, né? Certo. Aí, essa sequência aqui, a 2, é uma outra, né? É uma outra maneira de solucionar o problema, mas eu mesmo assim sugiro, montem ela e vejam se ela realmente soluciona ou não soluciona o problema 100%, né? 100% é decir, garantir todos os comandos aqui, né? Essa aqui é uma outra solução, né? E essa aqui é uma outra solução e pronto, né? A questão é, dessas quatro soluções aí, seria 3 e essa seria 4. Na verdade, eu já posso adiantar que a primeira, a segunda e a terceira, né? Essa primeira, né? Segunda e terceira, elas funcionam, mas parcialmente. Essa aqui consegue funcionar de maneira interessante, sabe? Mas tem um princípio de funcionamento que, com o que eu vou passar hoje, digamos assim, você vai conseguir entender o funcionamento disso aqui, né? Então, eu só estou dando como um pontapé inicial para você pegar lá individualmente, pegue essas sequências, monte no Fluidicine e veja o que que acontece. E com o que a gente vai ver hoje, você complementa e diz, então, isso aqui funciona de tal maneira, de tal maneira e de tal maneira, né? Mais ou menos é isso. Já a 4 é a que funciona, e para mim é um método genérico para qualquer problema. Ou seja, aqui temos uma sequência A mais, B menos, A menos, certo? Mas é uma sequência que é somente curta, né? Só tem dois atuadores, A e B, certo? Mas já a gente vai entrar em detalhe como é que trabalha consequências e tudo, né? A questão é que o método cascata é o mais eficiente, certo? E, e sobre ele, eu, tipo assim, digamos que eu associei o que você já aprendeu de álgebra booleana com a técnica para desenvolver o método cascata. Então, de alguma maneira, isso já vai facilitar muita coisa, né? Então, vocês vão ver que solucionar esses problemas vai ser bem simples. Se você se atentar ao que eu vou falar hoje, né? Então, vamos lá. Então, primeiramente, vamos começar com esse exemplo aqui, né? Um dobrador de chapas, né? Estou como destacando algumas coisas, né? Então, por exemplo, o dobrador de chapas, né? Ele avança com ele tem um cilindro de duplação, né? E ele avança, né? Ele faz um avanço, né? Certo? Para dobrar uma peça e depois retorna para sua posição inicial, né? Para depois passar uma nova peça e dobrar de novo. Então ele avança, dobra, recua, espera chegar outra peça e desce de novo para dobrar. Beleza. O avanço ocorre através de um acionamento, certo? Ou quando se fala a palavra acionamento, já sabemos que estamos falando de que provavelmente uma válvula cujo acionamento, que o acionamento fica onde? Do lado esquerdo, né? Por meio de um botão. E o retorno, palavra-chave que significa o quê? O lado direito da válvula, né? É feita por outro botão. Então, esse circuito é basicamente esse aqui, né? Então, observe, né? Acionamento, retorno. Que válvula é essa aqui?
nome 5/2 vias, né? Correto? Isso. Pronto. Isso aqui é 3/2 vias. Aqui, 3/2 vias. Essa aqui é normalmente aberta, normalmente fechada, normalmente fechada. Acionamento manual por botão, acionamento manual por botão, retorno por mola. Isso aqui, ó, mola, certo? Aqui é acionamento como? Acionamento pneumático. Bom, isso aqui, enfim. E aqui, mesma coisa, né? Pneumático, né? Bom, a questão é, só para destacar isso aqui é o quê? Um cilindro de duplação. Pronto, então dobrador de chapas é, chego aqui, pressiono, ele avança, isso aqui avança, né? Dobra a chapa e depois eu pressiono esse botão aqui e ele recua, esperando que chegue outra chapa. Então isso aqui é manual, né? Mas é 100% pneumático. Agora vamos para esse aqui, ó. Seria basicamente o quê? É, é um processo de fabricação de peças, o controle de qualidade é realizado visualmente por um operador. As peças aprovadas são destinadas para uma esteira, A1, e as reprovadas para outra esteira, A2. Ao detectar uma peça para retrabalho, ou seja, o operário lá detectou que a peça está com alguma anomalia, então ele indica ela para retrabalho. Ou, nesse sentido, ele aciona um botão para que o atuador de duplação avance e desloque a peça para a esteira 2. Algo assim como na lista número 1 que vocês estão fazendo. Tem uma parte em que você pressiona o botão stop, manda ela para a esquerda e se não pressiona, ele vai para a direita. Uma coisa assim, né? Bom, esses detalhes não importam agora, mas mais ou menos esse princípio aí. O que ele faz? Só que aqui é 100% pneumático, então o que? Pressiona esse botão, isso avança, então seguramente a peça vai para retrabalho, ou seja, vai ser tratada em outro momento. E quando isso avança, vai ter aqui digamos assim, uma chave de fim de curso, né? Essa chave de fim de curso, aqui esse diagrama de Fluidicin, tem uma label, uma etiqueta, como para dizer que essa chave de fim de curso, na verdade, é essa chave de fim de curso daqui. Então, por isso se usam labels, etiquetas, né, para representar isso. Então, quando ele avança, ele pressiona essa chave de fim de curso e faz o quê? Aciona o retorno, ou seja, que a haste, né, do cilindro recua. Basicamente é isso, né? No exemplo 3, a gente poderia, assim, mais uma vez falar o que corta chapas, né, na verdade, agora, só que o princípio é o quê? É o mesmo, né? Tipo, eu pressiono aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou mandar ar pressurizado por aqui, e aqui tenho uma porta OR, né? Certo? Aqui é uma porta IND, né? Então, como é uma OR, não importa se eu pressiono esse botão ou esse, eu vou sempre pressurizar aqui em 3, né? E aí eu mando para onde? Para o acionamento dessa válvula, que por sua vez vai se encarregar de pressurizar 4, e isso se encarrega de quê? De avançar a haste do cilindro, né? Chegando aqui vai ter uma chave fim de curso, né? Essa chave fim de curso tem uma etiqueta, né? Um label, e é justamente isso, etiqueta, certo? Essa chave fim de curso vai estar aqui, ó. Então, quando ele avança, ele pressiona isso, e o que vai acontecer? Pressuriza isso aqui, e aqui é uma end. Ou seja que para recuar, tem que ter alguém aqui que pressurize isso aqui também, né, para dar uma condição lógica 1, ou um valor lógico 1. No nosso caso, obviamente, isso representa o quê? Pressurizar a utilização 2, né? Então, aí ele vai acionar isso, e aí vai acionar o quê? A utilização 2, que seria o quê? O recuo da haste do cilindro, né? Basicamente é isso. Inclusive, aqui ao acionar um terceiro botão, o atuador irá retornar rapidamente, mas somente se houver a confirmação de que ele está totalmente avançado. Claro, se essa etiqueta aqui que representa contato, né, da haste, ou da parte mais externa da haste com a chave fim de curso, né,
for verdade, ou seja, tipo, existir esse contato, é só pressionar isso aqui e ele vai recuar. Se ele não chegou, se a haste não fez contato com a chave fim de curso, então, por mais que eu pressione isso, não vai acontecer nada, porque aqui tem uma porta end. Basicamente é isso, né? Último exemplo, só para mostrar isso aí. Esse aqui é um atuador de duplação, certo? Que é utilizado para abrir o silo, né? Se utiliza muito na indústria, né? Para pegar milho, sei lá, é, material, certo? Fino, particularmente, né? Após acionar um botão, o atuador deverá retornar, né? Então, aqui temos o quê? O avanço deverá ocorrer somente depois de um tempo pré-ajustado. Ou seja, eu vou pressionar aqui, certo? Isso vai pressurizar isso aqui e vai acionar esse lado. Esse lado sempre é o acionamento da válvula, né? Então, ele vai pressurizar aqui 4, né? E vai enviar ar pressurizado para essa câmera aqui, a câmera anterior, né? Ao êmbolo aqui, né? Só que aí tem um detalhe, isso aqui representa o quê? Uma válvula de fluxo, né? Ou uma válvula reguladora de fluxo unidirecional. Lembrem, uma válvula reguladora de fluxo unidirecional só regula o fluxo em um sentido, no outro ele passa completamente, como se fosse uma mangueira totalmente livre de obstruções. Em outras palavras, 100% do fluxo, né? Já no sentido contrário, ela regula a uma porcentagem que é você quem configura. Nesse caso, qual o sentido de regulado e qual o sentido livre de regulação? Sempre o que acompanha esse simbolinho aqui é o sentido do ar que está regulado, do fluxo regulado. Já o que tem a bolinha é o sentido contrário, que é 100% passagem, né? Então, quando ele pressuriza 4, ele está indo por esse conduto e pressuriza a câmera anterior ao cilindro, mas como ela está passando nesse sentido, nessa direção, pelo regulador de fluxo unidirecional, então, se eu coloco aqui, por exemplo, 30%, né? Então, ele vai permitir 30% do fluxo, né? Certo? Logo, isso significa o quê? Que eu vou diminuir, né, a quantidade de ar pressurizado que chega na câmera. Então, para ela encher, vai demorar. Logo, isso torna ela mais lenta. Então, essas válvulas reguladoras de fluxo unidirecional, elas, na verdade, garantem o quê? Regular a velocidade, em outras palavras, né? Então, é isso. Já agora, o retorno, ele vai ser com essa pressurização aqui, mais uma vez. Indo nesse sentido, está indo no sentido desse símbolo, né? Então, ele também recua lentamente, mas para recuar lentamente, tem uma condição atrelada a essa linha aqui. Toda essa válvula aqui é conhecido, todo esse sistema aqui é conhecido como válvula de desaceleração, né? E é basicamente o que, olha, um símbolo grande, mas se você vê, ele é a união de duas coisas. Uma válvula reguladora de fluxo unidirecional, que é isso aqui, e isso aqui, uma válvula 3/2, né? 3/2, normalmente fechada, acionamento pneumático e retorno por mola. E como funciona isso? Então, quando ele recebe uma pressão por aqui, né, 2, isso aqui vai regular, né, de 0 a 100%, né, você configura isso, né, mas isso aí é uma, digamos assim, uma pequena quantidade de fluxo. Você colocou, por exemplo, 60%, né? 60%. Então, vai passar 60% do ar até chegar aqui, no acionamento da válvula. Mas isso aí retarda, né? Então, isso significa que quando você pressiona essa, digamos assim, essa chave fim de curso que vai enviar o ar pressurizado por aqui até aqui, né? Esse ar pressurizado vai demorar em encher a câmera anterior, né, da válvula 3/2. Logo, isso vai criar um princípio também de que de retorno lento. Só que aqui você já tem mais um acréscimo também digamos assim, de retardo, porque você está colocando digamos assim, uma regulação de fluxo aqui também. Vamos supor 30% também. Então, ele chega regulado aqui e regula ainda mais aqui. Então, você torna esse retorno ainda mais lento, né? Mas nesse caso em particular, essa válvula aqui se encarrega de
retardar também, né? Porque para ele acionar essa válvula aqui, vai precisar de quê? De que todo o ar necessário e suficiente para isso se deslocar de posição tem que ser aguardado. Se você não chega a esse limite de pressão, né, necessário, essa válvula aqui nunca vai se movimentar. Então, isso termina criando um retardo, por mais que seja uma questão de velocidade, termina também criando um retardo, né? E esse retardo vai para aqui, né? Esse retardo, obviamente, se vê no sistema, né? E quando chega aqui, por mais que ele acione aqui, vai também ter agora o quê? Uma desaceleração mais associada a essa válvula. Bom, só estou querendo mostrar aí exemplos. Esses exemplos estão claros aí, é somente vocês montarem no Fluidisim, tá? Eu não quero montar tudo isso porque são exemplos que tranquilamente vocês podem montar lá e vocês verem, né? Agora, como eu vou explicar agora a questão digamos assim, da construção, né, de circuitos pneumáticos que atendam às necessidades de uma sequência de comando. É isso que a gente vai ver agora, mas esses exemplos aqui não foram à toa, na verdade, né? Por que que eu quis mostrar esses quatro exemplos aí? O que que vocês notaram de parecido nesses quatro exemplos? Que todos os cilindros eram de duplação, né? Todos eram de duplação, né? Aqui é dupla, aqui também é duplação e aqui também é duplação. Agora, a segunda coisa em comum em todos esses exemplos, né, é que todos colocam uma válvula 5/2 associada a cada cilindro, né? Ou seja, aqui temos uma válvula 5/2 para o cilindro de duplação, aqui temos uma válvula também 5/2 para o cilindro de duplação. Aqui temos uma válvula 5/2 imediatamente abaixo, de novo, né, certo? De quem? Do cilindro de duplação, uma válvula 5/2, e aqui a mesma coisa. Imediatamente abaixo do cilindro temos o quê? Uma válvula 5/2 também. Então, isso significa o quê? Hoje, como a gente de alguma maneira vai começar a montar circuitos, né, e começar a entender qual a dinâmica de trabalhar com sequências de comando, pois então eu acho que o melhor seria fazer uma comparação, porque de alguma maneira você já tem uma certa familiarização com circuito de comando, né? Quando você faz um circuito de comando, certo? O que que você tem que entender ou ter clareza? Primeiro, qual circuito de potência ou de força, né? E com esse circuito, você depois faz o quê? Um circuito de comando, correto? Agora, o que que faz o circuito de força? O que que caracteriza o circuito de força? Pues principalmente ele contém o quê? O atuador mais importante que é o motor, né? Pues nesse caso em particular, né? Temos um motor, ao motor lhe associamos relé térmico, lhe associamos a fiação de força, né? Com uma bitola diferente, às vezes dependendo do motor, a gente tem que colocar uma bitola na fiação diferente, somente no esquema de força. Temos que colocar também o que? As contatoras, né? As contatoras, né? A contatora em si, aquela que vai fechar e abrir o monofásico, trifásico, bifásico, sei lá, né? E temos que colocar fusíveis, toda essa questão, é o esquema de força, né? De potência também costumam chamar, né? Só que a partir desse esquema de força, eu já tenho uma noção do que eu preciso acionar, não é? Evidentemente, eu preciso acionar o quê? O motor, mas para eu acionar o motor, eu preciso fechar uma contatora ou duas contatoras, reversar para uma, enfim, é isso que a gente faz, né, com o circuito de comando, né? Então, na verdade, o que que aonde eu quero chegar com isso aí, né? Então, imaginemos por um momento que esse caso aqui, ó, isso aqui, ó, essa sequência básica, né? É uma sequência que ela tem quantos atuadores, né? Então, primeira coisa que você vai, a partir de hoje, ter claro é que a partir da sequência de comando, você pode determinar o número de atuadores que você tem, certo? Então é simples, é somente olhar as letras, né? Quantas letras eu tenho nessa sequência de comando? Não estou perguntando pelos sinais, só pelas letras. Então aqui, evidentemente, eu tenho quantas letras? Duas, A e B. O sinal mais e menos não conta, é letra. Então, letras eu tenho duas, A e B. Então eu só posso ter dois atuadores. E esses dois atuadores, nesse caso, são lineares, ou seja, cilindros. Aqui, para a gente implementar uma sequência de movimento por enquanto, né, a gente vai sempre trabalhar com cilindros de dupla ação, certo?
Então, eu vou ter um cilindro de dupla ação, certo? Um cilindro de dupla ação, né? A, e um outro que vai ser B. Pronto. Só com essa sequência eu já sei isso. É como se eu estivesse lá em circuitos de comando, né? E até o automação 1, não sei qual seja o nome que colocando aqui, mas eu acho que é isso mesmo, comando elétricos, né? Acionamento de motores. Você se pergunta lá quantos motores eu tenho? Mas quantas contadoras vou ter? Depende do tipo de acionamento, se é estrela, triângulo, se é com autotransformador, se é reversora, enfim, se é partida direta, né? O número de contadoras vai ser determinado justamente pelo tipo de aplicação. Aqui, o número de atuadores, que nesse caso são cilindros, lá são contadoras, aqui vão ser o quê? Cilindros, vai depender do número de letras que você tem na sequência de comando. Simples assim, certo? A primeira coisa é essa. A segunda coisa que a gente tem que identificar a partir disso é, bom, comparando novamente com comandos elétricos. Quando você faz você monta o motor e monta as contadoras, você deve fazer uma, digamos assim, uma topologia de conexão entre isso, né? Tipo, pega as três fases, manda para o relé térmico, depois manda para a contadora, depois da contadora manda para uma outra, se for em paralelo, etc. Enfim, isso aí você já mais ou menos sabe o que eu estou falando, né? Aí aqui que acontece? Você vem agora para a pneumática. Essa parte aí do circuito de força seria o quê? É simples. Sempre que você pegue um cilindro de dupla ação, você vai sempre lhe aderir o quê? Uma válvula 5/2. Então já partimos desse princípio. Eu tenho um atuador, aí eu caso ele sempre com uma válvula 5/2. Pego um outro atuador, então vou precisar mais uma válvula 5/2. E esse seria meu circuito de força, por dizer assim. Depois vem o quê? O circuito de comando, como aquele que em comandos elétricos você também faz. Você cria a topologia, né, da maneira como você vai fechar o motor, que seria o circuito de força, e depois você cria um circuito de comando, que é aquele que vai fazer com que fique o intertravamento, a retenção, etc. Tudo isso, né? Então aqui a mesma coisa, né? A gente vai fazer vamos implementar de uma maneira de criar ou satisfazer essa sequência de comando a partir de uma lógica, e essa lógica vai ser o circuito de comando, só que puramente pneumático, né? Então é aí que a gente vai começar hoje. E então eu vou já fechar esse slide aqui porque não preciso mais. Dúvidas até aí, gente? Sobre a explicação, não, até porque eu acho que é um negócio que a gente vai pegar mais na prática. Agora eu estou com a dúvida sobre a instalação do FluidSim. Eu estava baixando aqui enquanto você estava explicando Uhum. e eu reparei que só tem espanhol. O FluidSim original, ele é em inglês? Ou... Não, é em alemão, mas esse aí está em espanhol, mas não é muito difícil, não. Tipo, não sei, há algum problema com isso? Acho que tem uma versão por aí também na internet em português. Eu tenho uma outra, mas está em inglês, mas é a versão, eu acho, mais nova. Só que eu não tenho instalada e eu não estou trabalhando com ela. Então, eu já passei para vocês a que eu estou trabalhando. Tranquilo. Não, eu acho que dá para entender no espanhol, é porque eu sou ruim em espanhol mesmo, mas é parecido com o português, acho que dá para conciliar. Tá bom, tá bom. Bora lá. Então vamos lá, gente. É, Ó, então vamos partir o seguinte, sequência de comando. Então, quando a gente começar a falar de sequências de comando, né? Então vamos identificar primeiro uma coisa, que é a partir da sequência eu tenho que detectar número de atuadores, né? Número de atuadores. A segunda coisa é detectar se existe ou não superposição, certo? Existe ou não. Vamos colocar aqui contraposição melhor. Já vou explicar o que é isso, né? Que é isso que nos vai permitir descobrir ou entender
quando uma sequência é boa ou não, ou qual é a desvantagem ou não, e isso vai, obviamente, permitir também que vocês entendam por que aquela sequência lá que eu mostrei nos slides, eu sempre falo que não é tão legal, né, de implementar. Né? Não é legal no sentido, tipo assim, usando os métodos clássicos, né? Eu vou fazer uma série, tipo assim, uma sequência sem problemas e uma outra com problemas para que vocês vejam a diferença e depois a gente vai e pega outras um pouco mais diferentes. Então, a primeira coisa, a partir da sequência de comando, você vai detectar o número de atuadores e verificar se existe ou não contraposição, né? Se existe, então, a gente vai utilizar, aqui nessa disciplina, porque na verdade existem vários métodos para resolver sequências que têm contraposição, né? Mas eu vou me concentrar em um método que eu acredito que, se a gente utilizar genericamente, ele funciona para muitas sequências com contraposição. É o método cascata, né? Método cascata, né? E se não tiver contraposição, pues a gente utiliza o quê? Método, eu vou chamar simplesmente, vou chamar método intuitivo, pues porque simplesmente a gente vai ver que a gente vai utilizar muito nosso senso comum e um pouco de intuição para ver como é que a gente consegue solucionar a sequência, né? Quando ela é uma sequência tranquila de trabalhar, né? Método intuitivo. Pronto. Então, vamos começar com um exemplo para explicar melhor o que seria aplicar esses dois passos, né? O primeiro exemplo seria o quê? Vamos supor, eu tenho essa sequência que eu já coloquei lá nos slides, né? A menos, B menos. Pronto. Bom, primeiro, número de atuadores. O número de atuadores que eu tenho aqui são quantos? Número de atuadores. Então, eu tenho 2, né? A e B. Pronto. Certo? Existe uma contraposição? Segundo passo, olha bem, para você detectar a contraposição, a gente vai ver isso agora no Fluidicinho, o que é uma contraposição e por que a gente acha ruim, né? Mas antes de mostrar isso, vou dar para vocês aqui, digamos assim, o passo para detectar isso. Basicamente, quando você tem a mesma letra, certo? Ou melhor, quando você tem uma subsequência de comando composta pela mesma letra e sinais diferentes, começando pelo negativo. Por exemplo, isso aqui seria basicamente uma série uma sequência de comando que pode ser implementada pelo método intuitivo, né? Certo? Beleza. Mas vejamos esse exemplo aqui, ó. A mais, B menos, que é aquela que eu coloco lá nos slides, né? Pronto. Aqui existe contraposição. Por quê? Porque tem B mais e seguido temos B menos. Existe contraposição. Então, aqui tem que utilizar pelo menos algum método. O que a gente vai aprender aqui é o método cascata, né? Pronto. Beleza. Obviamente é um método intuitivo, a gente vai ver como se faz. Vocês vão ver que é mais tranquilo, por isso é intuitivo. O método cascata, ele já vai decidir de pronto uma que outra, digamos assim, estratégia para poder organizar as válvulas e que a gente não, o que a gente, digamos, elimine a contraposição, né? E o que seria a contraposição? Então vamos primeiro fazer uma sequência básica tranquila, que seja que possa ser implementada pelo método intuitivo e depois eu vou mostrar a vocês como seria um caso de contraposição. Partindo desse contra-exemplo de contraposição, aí eu crio uma sequência com contraposição e explico para vocês como implementar ela com o método cascata, né? E daí para lá a gente já vai se aprofundando mais e mais com outras sequências mais aprimoradas, tá? Então, bom, basicamente é isso, né? Não fui nem muito, não falei muita coisa, porque realmente isso aqui eu acho que é melhor na prática, né? Então vamos aprender fazendo aqui, né? Então vamos aqui no Fluidisim, né? Que já tenho aqui aberto. O que vocês vão fazer? Projeto novo, né? E vamos criar essa sequência, né? Que seria essa aqui, a primeira, A mais, B mais, né? A mais, B mais, A menos, B menos. Como seria esse funcionamento, então? A primeira coisa você determinar, ou melhor, a primeira coisa você observar é quem aciona quem na sequência. Esse quem aciona quem é, na verdade, em outras palavras, sempre se perguntar
pelo evento, né? Porque uma sequência de comando é uma sequência de eventos, né? O primeiro evento aqui, vamos colocar na cor azul, aqui, pegando esse exemplo aqui, de novo. Aliás, eu vou colocar aqui, ó. Vamos revisar isso aqui, ó, certo? Aqui teríamos o quê? Um evento, que significa o quê? Avançar o cilindro A. Depois avança o cilindro B. Depois recua o cilindro A. Depois recua o cilindro B. Mas, como é que a gente vai, digamos assim, raciocinar para a execução, para a correta elaboração por método intuitivo de um circuito pneumático que garante essa ordem de execução? Então é o seguinte, cada evento, né, ele é responsável por duas, ou melhor, ele é responsável por uma coisa e ele acontece devido a uma outra coisa. Ele acontece devido ao evento anterior e ele é responsável pelo acontecimento do evento seguinte. Então, em outras palavras, cada evento ele tem uma justificativa para ele acontecer, que é o evento anterior, e ele é o responsável para que o evento seguinte aconteça. Se isso não acontece, então nossa sequência de comando não funciona corretamente. Essa, digamos, seria uma lei, digamos assim, bem intuitiva, para a gente entender o que acontece em uma sequência de comando, né? Então, isso significa, em outras palavras, que quando eu avanço o cilindro A, eu já estou autorizado para executar quem? O seguinte evento, que seria B+. Se eu avancei A, então já estou autorizado para avançar B. Se eu já avancei B, já estou autorizado para recuar A. Se já recuou B, perdão, A, então já estou autorizado para recuar B. Basicamente é isso, né? E observem que essa maneira em que a gente está raciocinando isso aqui parece muito com o quê? Com tudo que a gente tem visto ao longo dessa disciplina, é tudo sequencial, né? De alguma maneira, né? Tipo, quando você viu lá SFC, o conceito sequencial, eu só executo um evento se o anterior já aconteceu. E se esse evento terminou, já posso executar o evento seguinte, né? Então, de alguma maneira, isso já dá para, ó, tipo, você juntar esses dois, digamos assim, essas duas filosofias, né, de operação, de modelagem e aplicar aqui, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é isso. Vamos pensar dessa maneira, né? E vamos ajuntar o que eu falei, inclusive, aqui nos slides, aqui, né? Que foi o quê? Se eu tenho dois atuadores, então eu associo dois cilindros, né? E a cada cilindro le vou associar o quê? Uma, uma, uma válvula 5/2. Então, vamos agora sim para o FluidSim, né? Vou fechar isso aqui. Pronto. E no FluidSim vamos fazer o quê? Então, primeiro pegamos um cilindro, né? Então, aliás, deixa eu colocar aqui, ó. A mais, B mais, A menos e B menos. Vamos implementar essa sequência, né? Pronto. Então, inclusive, eu vou aumentar aqui um pouco. Pronto. Vamos colocar um cilindro de duplação que vai ser quem? Um cilindro A, né? Aí você pode fazer o seguinte, ó. Colocar aqui, 2 cliques, configurar as labels, né? E aqui você coloca uma label, vou colocar aqui A menos para representar a posição 0, que significa o quê? Recuado. E a posição A mais para representar o avanço, e essa vai ser o máximo. Observem que ele aqui tem uma escala de 0 a um valor máximo. Nesse caso, estou usando milímetros, né? Que eu, por defeito, por padrão, é o que ele tem aqui. Eu vou usar isso mesmo. O máximo é o quê? 100. Então, pronto, vou colocar assim. Ou seja, quando ele estiver recuado, ele está em 0 milímetros. Quando ele estiver avançado, está em 100 milímetros. Pronto. E é isso aí. E ok. Automaticamente aparece uma régua aqui. Isso é interessante, porque já ajuda um pouco na interpretação do problema. Que mais eu falei? Como é um atuador, eu vou ter que atrelar a ele o quê? A contatora, mas aqui a contatora não é contatora, é o quê? Uma válvula 5/2, né? Então eu venho aqui, ó, e faço o seguinte, ó. Estou fazendo analogias, né, com circuitos. Vocês já tiveram disciplina, né, como se diz, de comando elétricos, acionamento de motores, não é?
Oi? Já sim, máquinas elétricas. Como? Acredito que sim, professor. Quando você fala comando elétrico, acionamento de motores, acho que a Sim. gente teve métodos de engenharia lá atrás com Aldo. É aquela disciplina onde vocês pelo menos trabalham acionamento de motor, partida estrela triângulo, partida com autotransformador, essas coisas, não? Sim? Na faculdade, não. Hum? Rapaz, Aldo falou sobre isso aí, agora foi Ele bem. falou, A gente mas teve, falou, mas por alto, assim. Eu não lembro de a gente ir no painel de comando e fazer o comando da partida direta, estrela triângulo, essas coisas, não. Mas vocês pegaram a disciplina de circuitos lógicos, né? Que tem aqui circuitos lógicos, a parte de máquinas de estado também, não? Sim, isso sim. Então, bom, mas de alguma maneira tudo que tem a ver com acionamento de motores, né? Acionamento de motores ou inclusive quando você implementa um circuito lógico para acionar alguma outra coisa, esse circuito lógico é de certa maneira, são um conjunto de comandos, né? E quando você faz por exemplo, monta um esquema de comando para o motor, é também uma lógica, né? Então, querendo ou não, está tudo interligado. O que eu quero dizer para vocês aqui, então, é que se eu tenho um diagrama de força para o motor, ele está composto de contatoras, tá? Geralmente contatoras, né? Fusíveis, disjuntores, relés, fiação e o motor, por exemplo. Esse é meu circuito de força. Aqui eu estou fazendo uma comparação porque aqui é como se isso fosse meu motor e isso aqui é como se fosse uma contatora, né? Ela que vai se encarregar de permitir o acionamento e o recuo do cilindro. Então, eu estou dizendo para você, sempre que for utilizar um atuador, sempre que for utilizar um motor, utilize uma válvula 5/2, utilize uma contatora. Estou fazendo essa analogia, né? Então, aqui vai ter que existir sempre, entendeu? Pegou um outro, opa, pegou um outro atuador que é o B, então é simplesmente copiar e colar esse conjunto. É como se fossem duas coisas inseparáveis, né? Tem que andar juntas, né? Aqui eu vou colocar, ao invés de A, vou colocar B, certo? E pronto, e pronto, certo? Aí o que a gente vai fazer? De acordo com o que a gente está vendo nessa sequência, ela tem contraposição? Não tem. Obviamente que a gente já sabe que não tem, porque eu expliquei aqui nesse quadro rapidamente o que é uma contraposição, né? A mesma letra seguida com sinais diferentes, começando pelo positivo, certo? Já sabemos que isso não tem, ainda não sabemos qual fenômeno em si contraposição, tudo bem. Podemos deixar por um momento esquecido essa questão fenomenológica, mas a gente vai ver isso já já. Agora, como aqui não tem contraposição, método intuitivo. Então, já temos meus atuadores preparados. Agora só falta montar o quê? O comando. O comando vai ser intuitivo. Então, em outras palavras, desse lado, o que acontece? Do lado direito, temos o quê? O acionamento. Do lado esquerdo, o retorno. O mesmo com o outro atuador B, né? Então, o acionamento vai ser sempre pneumático e o retorno também pneumático. Certo? Por quê? Porque na verdade eu vou acionar eles com válvulas, mas essas válvulas vão ser acionadas de acordo com a sequência de comando, usando a nossa intuição. Aqui, mais uma vez, pneumático no acionamento e retorno também pneumático. Pronto. Agora sim, desse lado, o que eu quero dizer aqui, ó? Vamos colocar algumas etiquetas aqui para ajudar, né? Aqui seria o quê? Desse lado é a mais. Todo mundo concorda com isso? Se eu coloco aqui ar pressurizado, vou pressurizar 1 com 4, né? Isso significa ir por aqui, ou seja, avanço. Todo mundo concorda? Entendem mais ou menos o que estou dizendo aí? Se eu coloco aqui ar pressurizado, onde tenho o mouse, né? Eu vou pressurizar quem? 1 com 4, né? A conexão, essa posição. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais. Agora, professor, esse um tá parecendo que tá no canto direito, na Ah, terceira, é coisa do Fluidicim mesmo, mas aí mas ele é o do centro, né? é do centro mesmo. Então aqui é 1 e esse aqui 3. Então aqui é 1, né? 1 se conecta com 2 na posição de repouso, né? Posição inicial. Só que quando eu aciono, esse 1 vai se conectar com quem? Com 4, com essa seta aqui. Todo mundo tá vendo, né? Então,
o acionamento é o mesmo que dizer a mais, beleza? E o retorno, então, seria o quê? A menos. A menos. E o mesmo princípio, né? Vai para onde? Vai para esse aqui. Só que aqui vai ser quem? B mais, né? Ok? E aqui vai ser B menos. Pronto. Até aí está tudo bem, não? Ou seja, preparamos atuadores, identificamos onde está o sinal que você deve aplicar à válvula para garantir o seu respectivo evento. Ou seja, se eu aciono aqui, eu vou garantir o avanço. Se eu aciono aqui, vou garantir o avanço, mas de B. Se eu aciono aqui, eu vou garantir o recuo de quem? De A. Só que aí vem, isso tem que acontecer de acordo com a ordem imposta pela sequência. E é aí onde entra o que? A lógica, que como já vimos, como já falamos no quadro lá, ela não tem contraposição, então podemos utilizar um pouco de nosso senso comum, que inclusive coloquei aqui, né? Aqui onde eu coloquei revisando, né? E a gente utiliza esse senso comum de que aquilo que estás operando é responsável pelo acionamento do evento seguinte, né? Na sequência. Então, vamos utilizar isso. Só que antes disso, é claro, a gente tem que vir aqui e os escapes, colocar escape, né? 3 e 5 sempre são ímpares, são números ímpares, então são escape, né? Aqui também. E aqui também. Pronto. Tem uma outra coisa. Utilizar o compressor, né? Para pressurizar o quê? Todo o circuito, né? Então, compressor e unidade de conservação que está aqui, né? Vamos colocar uma 80. Vamos supor que tenho 80 PSI no meu compressor e eu quero que baixe para 60 e mantenha regulado em 60 a pressão, né? Lembrando que a unidade de conservação, ela filtra, ela lubrifica e ela também regula, né, a pressão, né? Então, aqui faço essa conexão, pronto. Alimentei as duas, né? Certo. Vou afastar um pouquinho. Pronto. Aí temos já praticamente pronto isso. Vamos ver o que que acontece se eu dou play aqui. Ele disse que tem conexões abertas, mas isso acontece por quê? Porque, evidentemente, né? Pois eu não coloquei nada aí, parece que eu tenho dois condutos abertos, duas mangueiras soltas, né? E ele fala que tem uma advertência. Aqui não vai acontecer nada porque não tenho quem acione pneumaticamente nem o avanço nem o retorno de nenhuma dessas válvulas, né? Mas aparece uma mãozinha aqui, ó. Mas só porque é fluidicin, né? Isso não significa que na prática a gente tenha como fazer isso, né? Ele me permite fazer isso, mas não é isso que a gente quer, né? Só estou mostrando. Bom, aí agora sim vamos afastar um pouco, porque aqui embaixo vai ter o quê? O circuito de comando, né? Vamos lá. Então, para acionar cada um desses eventos A mais, A menos, B mais, B menos, eu vou utilizar uma válvula agora também, tipo como se fosse uma receita de bolo, que vai ser a válvula 3/2, tipo essa aqui, certo? Então, sempre que eu for acionar um desses comandos aqui, eu vou utilizar sempre a válvula 3/2. Basicamente, o método cascata é composto estrategicamente de três tipos de válvulas. A 5/2, a 3/2 e uma que a gente vai ver daqui a pouco, que é a 4/2. Essa aqui. Já está aqui, ó. Essa aqui. Tudo que a gente vai fazer com o método cascata só precisa dessas três válvulas. E já, com isso a gente soluciona um bocado de coisa. Então, vamos ver isso aí. Mas, por enquanto, estamos na fase em que a gente vai utilizar o que? 3/2, né? Certo? E o que a gente vai fazer? Vai configurar ela da seguinte maneira. Todas van a ter retorno por mola. Aqui fala de muelle, mas eu vou colocar, só para que vocês vejam aqui, retorno por mola e pronto, né? Aqui fala de muelle, mas é um espanhol não muito comum, né? Enfim, bom, enfim, tá? Aí coloca retorno por mola e aqui conecta, certo? Pronto. Isso aqui, obviamente, é o quê? Pressão, né? Então, tem que vir para aqui. Como é pressão, só tem um jeito aí, né? Que é o quê? Pressão. Pronto. Estão todos conectados. E o avanço vai ser como?
Então aí está, né? Essa sequência pode ser cíclica, ou seja, tipo A mais, B mais, A menos, B menos, e começa tudo de novo, A mais, B mais, A menos, B menos, e fica assim, né? Indefinidamente sendo executado. É um jeito? É. Então, vamos deixar tudo pronto aqui, né? Pego essa aqui, copio e colo, e boto também aqui, copio e colo e boto aqui, copio e colo e boto aqui. Pronto. Faço a mesma coisa, conecto aqui. Então, a regra é essa. Sendo que lá não tem contraposição, o método é sempre isso aqui. Pega, prepara os atuadores, identifica que parte da válvula é o acionamento e qual parte seria o recuo, né? E assim vai fazendo, né? Aqui mais uma vez, conecta aqui, conecta aqui e aqui. Pronto, certo? Bom, agora sim, vamos perguntar, vamos avaliar isso que eu coloquei aqui na azul, né? Quem aciona, deixa eu colocar aqui em cor verde. Quem aciona esse evento de aqui, B+, A+, não é? Ou seja, se eu tenho lá uma válvula, opa, ele fez, nossa, eh, temos uma válvula lá, né? Essa válvula tem um acionamento e um retorno por mola. Esse, esse acionamento vai ser quem? Feito por quem? Pelo evento anterior, ou seja, a mais. Concordam? De acordo com o que a gente vem falando, o evento atual depende do anterior. E ele permite o seguinte, né? Então aqui também vamos ter uma outra válvula, só que associado a esse, né? Só que essa por sua vez vai ser como? Vai ter uma chave fim de curso, que seria o acionamento, certo? E, certo? Uma coisa assim. E aqui vai ter o quê? O evento anterior a menos é quem? É B mais. O evento anterior a B menos é quem? A menos. O evento anterior a mais, se a gente quer que seja cíclico, é o próprio B menos. Ou seja, para que fique cíclico é A mais, tipo uma coisa assim, B mais, A menos e B menos. Então, qual é isso aqui sendo cíclico, né? Então, quem seria o primeiro evento? A mais. Mas A mais é responsável por B mais. B mais por A menos por B menos e B menos por A mais. Pronto. A gente pode fazer isso agora, né? Então, a gente vem aqui, certo? E coloca quem é responsável por, na sequência, A mais, B menos. Então, colocamos aqui nessa válvula, colocamos isso aqui, aqui também. Colocamos chave fim de curso em tudo, né? Logo para já logo acelerar nossa construção aqui do circuito. Aqui também. E aqui também. Pronto. Quem aciona a mais? B menos. Então, bota aqui B menos. É só colocar a mesma etiqueta que colocamos no cilindro. A mesma. Aí, ó. Tanto. Como está o cilindro neste momento? Recuado. Então, obviamente que a chave fim de curso acionada pelo recuo de B deve estar com um símbolo de terra aqui, ó, indicando o quê? Que está pressionada. Todo mundo entende isso aí? Tipo, B menos está acionado nesse momento, está porque o cilindro B, em condições iniciais de repouso, ele tem que estar recuado, né? E se ele está recuado, essa chave fim de curso naturalmente vai estar pressionada. Então, se está pressionada, o próprio fluidicinho vai mostrar esse simbolinho aqui de terra, como querendo dizer que há um contato sólido entre a chave fim de curso e provavelmente aquilo que pressiona ela, que é a haste, né, do cilindro. Quem aciona a menos? Então, a gente vai para a sequência. Quem é que está antes de a menos? B mais. Então, aqui tem que ser B mais. Vamos aqui para B mais. Então, a gente pega B mais. Procuramos B mais na sequência. Quem está antes de B mais? A mais. Então, aqui é A mais. Vamos para B menos. Então, procuramos B menos na sequência. Quem está antes de B menos? A menos. Então, aqui vai ser A menos. Pronto. Basicamente, esse é o método intuitivo. E somente
porque isso aqui não tem contraposição. Se tivesse, a coisa se complica, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Se complica não, se torna um pouco não tão intuitivo, certo? Então vamos ver aqui. Olha, eles estão me dizendo que tem conexões abertas porque o FluidSync, quando ele vê que a gente não coloca o escape, né, nas válvulas, né? Aí ele fala isso, né? Esses simbolinhos que ele mostra aqui são todos tipos de, digamos, na prática, são uns pequenos tubos que se colocam no conduto, né? E eles têm diferentes formas. Dependendo da forma, você pode ter uma redução do barulho, uma diminuição digamos assim, da contaminação acústica, né? Que o barulho do escape faz, né? Geralmente são conhecidos como escape com silenciador, né? Então aqui, por exemplo, coloco esse, aqui também, né? E aqui também. Pronto. Agora sim, não tem mais problema. Pronto, ó. Claro que aí, pô, não tá dando nem para ver porque tá tudo muito rápido, né? Mas podemos vir aqui em opções, opa, em opções, simulação, e você coloca aqui sei lá, vou colocar aqui um 70 como para aí, ó. A mais, avançou, o que tem que acontecer logo? B mais. Aí ele pressionou aqui. Opa, acho que eu fiz algo aqui errado aqui. Deixa eu... Mais, B mais aciona a menos, é isso mesmo. Só que aqui a gente pode fazer o seguinte, podemos colocar um botão, porque do jeito que está, a gente não tem como nem sequer acompanhar, né, lentamente o processo. Então, uma solução para isso é colocar um botão, né? Eu vou trocar isso aqui, tipo, A mais é acionado por quem? Por B menos, né? Porque eu quis que ficasse cíclico, né? Aqui como está. Mas só para a gente visualizar que a sequência acontece pelo menos uma única vez, depois a gente deixa ele cíclico, né? Eu vou trocar essa chave fim de curso B menos por um botão, certo? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou tirar e vou colocar um botão. Pronto. Aí pronto, aí fica um pouco melhor porque vai depender de meu acionamento para acontecer o primeiro evento que é a mais. Então, ó, pressionei, avança, chega aqui, B mais, certo? Depois A menos, recua, e depois B menos, e termina. E acabou, certo? Na verdade, eu só coloquei o botão para que vocês possam ver isso, mas se eu colocar aqui de novo B menos, quando recua B, outra vez começa tudo de novo e fica cíclico e indefinido, né? Mas, bom, já ficou claro qual método intuitivo. Alguma dúvida até aí? Eu sei que estamos pegando isso talvez por primeira vez, mas pelo menos ficou entendível porque ele é intuitivo, tipo, dá para fazer, né? Não existe aquela relação de eventos, né? E aquela condição, né? Sequencial bem clara, né? Não existe nenhuma contraposição, então ele fica tranquilo de resolver. Bom, esse seria o caso mais simples e o mais favorável, né? Só que infelizmente não é o que sempre acontece, né? Por isso eu vou explicar como seria uma contraposição, tá certo? Mas até aí tu pode falar. Eu tenho uma dúvida aí sobre esse processo, é que inicialmente tanto A menos quanto B menos está ativado. Então, como é que se garante que o A menos é a condição para ativar o A mais, o B menos é a condição para ativar o A mais, perdão? O A menos é É a condição. Como é? O Falei que eu de quero novo. dizer é assim, o A menos é uma condição para ativar uma parte do processo e o B menos é uma condição para ativar outra parte do processo. Uhum. Só que inicialmente ambas são válidas. Como é que eu sei qual das duas vai primeiro? Quem estiver primeiro, na verdade. Simples assim. Porque, por exemplo, aqui, A menos, certo? Ela inicialmente vai estar sendo satisfeita, né? E B menos também, porque os dois cilindros estão recuados, não é verdade? Só que qual o primeiro evento a acontecer? A sequência de comando indica que o primeiro evento por cima de todas elas que já estão acontecendo é a mais. Então, se não acontece a mais, nunca
vai acontecer a menos. Por mais que a menos já esteja acontecendo, isso não significa que ela vai tomar atitudes, ou melhor, vai tomar uma ação direta no sistema. Essa ação somente será válida se as anteriores aconteceram. Então, por Fazendo isso, analogia com o ladder, seria como se fosse um contato de transição, né? Só quando o evento acontece pela primeira vez que o próximo pode acontecer. contato por transição. É, por exemplo, a menos está ativado, Hum. mas ele não está. Só quando ele for desativado e novamente virar a menos, ou seja, como se fosse uma transição de descida, né? Ah, entendi o que você quer. É uma Aí, analogia sua, muito particular, né? Mas, tipo assim, eu diria melhor que isso que estamos falando aqui se parece mais com SFC, lembram? SFC é tipo o quê? Você analisa o comportamento do sistema de maneira sequencial, mas o evento que está para baixo não acontece a menos que os eventos anteriores já tenham acontecido. Então, imagine que a menos é uma condição que está por lá em um bloco do SFC, mais para baixo, né? E A mais está mais para cima. Mas A menos somente vai acontecer se o bloco A mais e B mais acontecem. Isso é como se fosse SFC, aquele tipo de programação de CLP, né? Aqui o que importa é a sequência, por isso como é conhecido como sequência de comandos, né? Tipo, é necessário respeitar a lei da sequência, né? Por mais que a menos esteja lá acontecendo, isso não vai adiantar de nada, por quê? Porque para ele acontecer, certo? Ele está acontecendo, eu sei o que você está falando, ele já está acontecendo, a menos está acontecendo, mas ele não tem nenhum efeito sobre o sistema, porque para ter efeito, os eventos anteriores devem obrigatoriamente ter acontecido. e Então o aí eu acho que, FluidSim, mas eu entendi o que você quis me dizer com transição, acho que eu entendi muito sua analogia, sim, de fato, mas é melhor comparar com sequência, entendeu? Porque um uhum. contato por transição não é propriamente uma sequência, né? É um comportamento inerente de uma técnica lá, de um contato, né? Não sei se poderia ser prudente essa comparação, mas tudo bem, entendi. Legal. Agora, professor, essa sequência, então, ela é interpretada visualmente como da esquerda para a direita? Isso, da esquerda para a direita. O FluidSim, ele interpreta da esquerda para a direita. Esse texto que você colocou, ele é só um texto mesmo ou é uma sequência propriamente Não, dita? eu botei aqui um texto, uma etiqueta, um texto só, Ah, para enfeitar, mas assim, o Fluidicy não é, o Fluidicy não interpreta como de esquerda para direita, não. É você que impõe esse comportamento, né? É você com o método. Não é, o programa aqui não vai fazer para você nada automático, não, aqui é você, totalmente 100% você. Isso aqui, inclusive, é um texto, não achem que eu coloquei isso e o Fluidicinho estará trabalhando com essa informação aqui, não, isso aqui é só de enfeite. Se eu tirar isso, ele vai funcionar igual, né? Tipo aqui, ó, né? Avança, recua e recua. Pronto, avança, pronto, aí está, né? Basicamente é isso, né, gente? Aqui a interpretação que a gente vai dar para a sequência de comando é obrigatoriamente isso aqui, né? Começando o primeiro evento aqui e terminando aqui, né? Sempre de esquerda para direita, como já mostrei nos slides, né? Que a gente vem fazendo, né? O trajeto passo ele começa de onde? É como se você estivesse olhando uma janela de tempo. Começa na esquerda e vai para a direita, no domínio do tempo, né? Basicamente é isso. Mas vamos lá. Imaginemos que agora a gente quer implementar esse aqui, ó, A mais, B menos, A menos. Só que isso aí nos vai trazer um problema, que é a famosa contraposição. E aí vocês vão entender por que que isso não pode ser implementado por um método intuitivo, né? Então vamos aqui, inclusive vou trazer aqui o meu antigo texto e eu vou colocar aqui, ó, A mais, B mais, aqui vou colocar B menos e A menos, certo? E botamos isso aqui. Ah, então desse jeito, de acordo com nossa lógica, vamos lá. A mais é acionado pelo botão. Eu estou dando, digamos assim, o pontapé inicial, né? Um botão. Beleza. B mais é acionado por quê? Por A mais. Já está aqui, tá certo. B menos é acionado por quê? Por B mais. Então aqui vou ter que trocar. Ao invés de colocar A menos, vou colocar B mais.
E depois A menos, né, é acionado, de acordo com a lógica, A menos é acionado pelo anterior, que é B menos. Então aqui vai ser B menos. Pronto. O que que vai acontecer, gente? Antes de acionar isso aqui, imaginem, B menos está como? Recuado, né? Então aqui está pressionado. Se está pressionado, significa que está pressurizado. Olha, 1 com 2 já está conectado, tá vendo? Então já tem pressurização no retorno aqui. Se eu pressionar esse botão, o que que vai acontecer? Eu vou forçar a válvula a estar em duas posições ao mesmo tempo. Não tem como, né? Vejamos aqui, ó. Isso aqui é um probleminha comum do Fluidicine. Ele não aceita que dois figurinhas estejam uma em cima da outra. Senão ele diz que tem superposição. Mas, tipo, isso não é um problema. Ele funcionaria igual. Só que para evitar esses anúncios aí, tá? Ó, eu pressiono aqui. O que que acontece? Nada. Certo? Isso é contraposição, basicamente. Ó, eu pressiono aqui, não acontece nada. Por quê? Porque eu estou pressurizando o o acionamento e eu já tenho também pressurizado quem? O retorno. Em outras palavras, esse carretel internamente não vai para nenhum canto. Tipo, ele não se desloca. Por quê? Porque eu estou pressurizando tanto o retorno e por outro lado estou pressurizando o acionamento. Então, ele não se desloca. E como não se desloca, pues evidentemente não vai ter pressurização em 4 e ele não vai funcionar. Então, isso gera um bloqueio. E esse bloqueio é produzido pela contraposição, né, que é esse problema. E esse problema a gente detecta onde? Aqui, ó. Na própria sequência, né, como já falei, tem B mais, B menos. Ou seja, você tem o mesmo atuador, sendo que o movimento de retorno é responsável dele mesmo no avanço. Então, observem que aqui, se eu avanço, o próprio avanço vai acionar meu retorno. Aqui, ó, avanço, 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 acionar o retorno, que é B menos. Isso já é uma condição de contraposição, só que a contraposição está onde? Está justamente aqui, ó, né? Observem que quando B mais é responsável por acionar o B menos, né? Certo? O B menos que já estava, né, acionado, vai terminar fazendo uma contraposição com quem? Com A, né? Então, sempre que você tiver, inclusive para o quadro aqui, né, melhor. Sempre que você tiver uma coisa como essa, por exemplo, né? Sempre que você tiver uma sequência A mais, B menos, C menos, A menos. Tem contraposição? Tem. Tem um avanço e um retorno. Tem um avanço e um retorno. Ou seja, se você, digamos, voltando aqui para os slides, vamos ver aqui. Aqui, ó. O dobrador de chapas. Cadê? Aqui, ó. A contraposição se vê justamente aqui, ó, nesse comportamento triangular, né? Você não tem uma parcela de tempo de repouso nesse estado, não, você muda de estado abruptamente. Essa mudança de estado abrupta implica, induz um problema de bloqueio, né? Então a gente tem que separar esses bloqueios. E aí é onde entra o método, que é o método cascata, que a gente vai ver agora, né? O método cascata é também intuitivo, pois quando a gente já entender ele, você vai ver que ele é bem intuitivo se você respeitar claramente os passos, né? Então, vamos ver aqui no próprio Fluidicine, tá? Eu vou utilizar esse mesmo arquivo, porque já fiz algumas mudanças, né? Então, não vou refazer tudo, somente vou trocar algumas coisas, né? Mas antes disso, a gente vai ver aqui, né, como seriam os passos do método cascata, né? Então, primeiramente, no método cascata, né? Método cascata. Tem mais uma aula de conceitos básicos e circuitos pneumáticos segundo o cronograma. Hoje eu vou fazer essa parte aqui do método cascata para não me passar do horário. Só com essa sequência, mas a próxima aula, segundo o cronograma, a próxima aula assíncrona já não é mais
trabalhar com a lista número 1, né? O segundo que está lá, eu vou deixar um material lá no YouTube, né? Uma aula, né? Assíncrona, né? E nessa aula eu vou aprimorar esse conceito de método cascata, né? Como para finalizar essa questão básica de circuitos pneumáticos, e já de aí para lá retomamos o CLP e juntamos o que aprendimos sobre circuitos pneumáticos e acrescentamos algumas coisas a mais como para complementar o curso, né, e ficar bom, né? Então, no método cascata vamos ter alguns passos. O primeiro, né, é determinar, né? Olha, gente, se eu demorar um pouquinho a mais, me desculpam, tá? Mas eu vou precisar só me passar um pouquinho do tempo, né? Estamos às 9h57, se estou errado, isso mesmo. Provavelmente isso aí, mas vai ser um ganho, tá? No final para todos aqui. Então, determinar número de contraposições. Pronto, essa é a primeira coisa. Criar grupos. Certo? Criar grupos. Já eu vou explicar o que seriam grupos aqui. 3. Circuito de comando, né? Vamos colocar aqui circuito de comando, que já vocês vão lembrar do que eu estou falando, que seria o que? A lógica, mas essa lógica vai depender de... Vou colocar aqui o nome simbólico, né? Válvulas. Nome simbólico na abordagem do método cascata, né? Válvulas inversoras, né? Certo? E só isso, na verdade é só isso, né? Pronto, é basicamente isso, não precisamos de mais. São 3 passos, né? E a gente vai fazer isso agora, né? Agora, o que seria o número de contraposições, né? Então, por exemplo, nessa primeira aqui, ó. Então, vamos lá, exemplo, né? Só comprar, fixar, né? Exemplo. Exemplo. Então, eu tenho A mais, B mais, B menos e A menos, né? Então, quantas contraposições a gente tem? Tem B mais, B menos. Isso já é uma. Então, a gente pega e traça uma linha aqui, ó, para separar. Isso aqui vamos chamar de grupo 1, isso aqui grupo 2. Então, vou chamar G1 e aqui G2. Esse seria o segundo passo. Já fizemos o primeiro, o segundo. O terceiro seria o que? Criar um circuito de comando usando válvulas inversoras, né? E como é que funciona isso? Então, aqui detectamos, aqui, primeiro passo, né? E aqui foi o segundo passo. O terceiro passo seria o quê? Seria, primeiramente, né? Determinar o número de válvulas inversoras. Então, o número de válvulas inversoras é igual ao número de grupos. Vou colocar aqui a maneira mnemotécnica aqui, número de grupos menos 1, né? Certo? Esse é o número de válvulas inversoras. Que tipo de válvulas inversoras a gente vai utilizar? Então, sempre utilize, a maneira de sugestão minha, né? Utilize a válvula... Ah, que bom que ele fez isso aqui, mas eu quero que vocês utilizem essa aqui, ó. Que já mostrei. Essa aqui, a 4/2, né? Então, cadê? Nossa... 4/2, né? 4/2. As válvulas inversoras vão ser desse tipo, certo? E quantas válvulas? Pues o número de grupos que você tenha, menos 1. Nesse caso, nesse caso aqui, vamos precisar de uma válvula inversora, certo? E como se trabalha com essas válvulas inversoras? É simples. A gente vai ver o método aqui, né? Eu vou tentar fazer aqui no quadro primeiro, né? E depois a gente vai para o FluidSim, porque vai ser uma mudança relativamente pequena lá, né? A gente vai ter uma válvula 5, aliás, ó,
Vou fazer o seguinte. Pegar isso aqui, fazer um print. Facilita mais minha vida aqui. Pronto, acho que agora vai ajudar mais. Tipo, eu vou colocar aqui do lado o que a gente tem. A gente tem isso aqui, né? Só deixei essa parte que é a única que não interessa, que são os que? Os atuadores, né? Sempre deixando, obviamente, o que? A válvula 5/2 do lado, né? Associada a cada atuador, né? Uma válvula 5/2. E aqui uma 5/2 também, né? Pronto. Segundo o método cascata, ele vai assim, você vai criar duas linhas pressurizadas. Então, eu vou colocar aqui em azul duas linhas pressurizadas. Por quê? Porque nesse caso, cada linha representa um grupo. Então, essa linha pressurizada aqui vai ser o grupo 1. E essa aqui, o grupo 2. Certo? Quantos grupos a gente tem? 2, né? Então, tem que ter duas linhas pressurizadas. Certo? Pronto. Essa é a primeira coisa a se fazer no terceiro passo, né? O terceiro passo eu vou desmembrar em subpassos, né? Então, primeiro calculamos o número de válvulas inversoras. Vamos precisar de uma, né? Pronto. Então, já logo eu vou colocar ela aqui embaixo. Aqui embaixo você coloca a válvula inversora. Nesse caso, colocar essa aqui, né? Pronto. O que a gente sabe então agora? Já temos a válvula inversora e temos o número de grupos, certo? Nesse mesmo terceiro passo, né, a gente vai fazer o seguinte, a gente pega o primeiro evento de cada grupo. O primeiro evento de cada grupo. Então, por exemplo, o primeiro evento em G1, né? Então, G1, né, é um grupo que está associado com essa sequência aqui, né? G2 está associado com B- e A-, certo? Só que o primeiro evento de G1 é A+, o primeiro evento de G2 é B-. O método cascata sugere que o primeiro evento tem que ser ligado diretamente à linha de pressurização que representa o grupo que ele contém. Repito, o primeiro evento vai conectado à linha de pressurização que representa o grupo que ele contém. Nesse caso, o grupo que contém A+, é G1. Então, a linha de pressurização é essa. Só que A+ está aqui, ó. Então, o que eu faço? Pego essa linha de pressurização e conecto com G1 diretamente. Ele diz simplesmente conecte. Faça a conexão logo, direto. Então, pronto, conectei aqui. O segundo grupo tem B-. Ah, então B- também, mas está no grupo G2. Então, eu venho aqui e conecto. Pronto, certo? A outra, digamos que outro subpasso do passo 3 é o quê? A gente vai conectar as válvulas 3/2, né? Usando o mesmo princípio do intuitivo, né? Que seria o quê? Aqui coloco uma válvula 3/2, né? Então, vamos colocar ela aqui. Nossa, isso aqui não ajuda muito nesses coisinhas, tá? E aqui colocamos isso, uma válvula 3/2, né? Pronto. E aqui também, né? Método intuitivo, né? O tipo, continua colocando as válvulas que acionam aqui, né? Certo? E que vamos dizer aqui? A pressurização, obviamente, ou né? De cada válvula tem que ir para onde? Bom, A- está em que grupo? Está no grupo 2, né? Está no grupo 2. E ele é acionado por quem? Por B-. Opa. Então aqui tem que ser B-, né? De acordo com o método intuitivo, o evento atual é acionado pelo anterior. Então, A- é acionado, segundo o grupo 2, por quem? Por B-. Então, coloco B- aqui. E B- está em que grupo? No grupo 2. Então, eu venho e conecto aqui, no grupo 2.
¿Cuál está faltando quem? B+. B+ está no grupo 1 e é acionado por quem? Por A+. Então, aqui tem que ser A+. E A+ está em que grupo? No grupo 1. Então, eu conecto aqui. Pronto. Parte do circuito de comando já está pronto. Está faltando só configurar aqui as inversoras, né? Mas como funciona a inversora? A inversora, na verdade, ela se encarrega de reversar entre grupos. Ou seja, dos grupos para baixo, você vai ter um circuito de comando, uma parte do circuito de comando que reversa os grupos. E dos grupos para cima, você tem uma lógica que é basicamente intuitiva dentro de cada grupo. Ou seja, no final, o método cascata faz o quê? Ele cria grupos que não tem contraposição em cada um deles. Então, em outras palavras, o método cascata garante que cada subgrupo seja tratado pelo método intuitivo, sem ter nenhuma contraposição. E as inversoras se encarregam de reversar na pressurização de um grupo e de outro. Ou seja, que um grupo pode estar funcionando, mas quando ele estiver funcionando, os demais grupos devem estar como totalmente desabilitados, porque se estivessem habilitados, o problema de pressurização e de contraposição por causa da pressurização continuaria acontecendo, né? Então, aqui o princípio da válvula inversora é o quê? Vamos lá. Desse jeito aqui, eu posso pegar, aqui temos geralmente aqui em 4 e 2, né? Utilizações, aqui temos 1 e 3, né? Então, o que eu vou fazer? 4 eu mando para aqui. Aqui, arbitrariamente, eu não estou dizendo porquê nem nada. Eu que escolhi, mas vou explicar por quê. 4 é o quê? 4 significa utilização, 2 também, mas esse 4, ele somente será pressurizado quando eu acionar essa válvula por aqui. Então, quando eu aplicar o acionamento, ele vai pressurizar aqui em G2. Quando eu aplicar o retorno, eu vou pressurizar aqui. Olha a seta como está, ó. Vai pressurizar esse aqui. Então, aqui, por esse lado, eu pressurizo G1, por esse lado, pressurizo G2. Então, eu vou colocar aqui quem? Uma válvula, mais uma vez, uma válvula 3/2, né? Retorno por mola, e aqui alguma coisa, uma chave fim de curso, um botão, mas eu não vou fazer, que já vou explicar como faço isso, né? Qual o critério, né? Agora aqui colocamos também uma outra válvula, retorno por mola, e aqui alguma coisa, né? Pronto. Mais uma vez, aqui o 1, aqui 1, aqui temos 1 também, né? Aqui 1 também, 1, tá, tudo bem. Só que esse 1 aqui, obviamente, tem que ligar com quem? Com uma... Tem que ligar com alguma unidade de conservação, né? E depois para o compressor, né? Pronto. Mas, o que acontece aqui? Esse aqui aciona G2. Então, aí vem a última parte do método cascata, que é o quê? G2 vai ser acionado pelo último evento de quem? Do grupo anterior. Como o grupo anterior a G2 é G1, então o último evento de G1 é quem? É B+. Então aqui tem que ir B+, certo? Pronto. E aqui, quem aciona G1, né? G1, olha, você pode dizer, bom, se eu quero que ele seja cíclico, como a gente fez no método intuitivo, certo? Poderia ser o último evento de G2, né? Nesse caso, poderíamos colocar A menos, né? Só que assim, já sabemos que de antemão, se isso ficar cíclico, pues a gente não vai conseguir ver a sequência acontecer. Então, vamos deixar assim, mas lá no FluidSim, né? Eu posso tirar isso aqui e trocar por quê? Por um botão também, só para testar, né? Que quando pressiona aqui, habilita G1, acontece A mais, B mais depois habilita G2, G2 desabilita o grupo 1 e habilita o grupo 2, e aí acontece B menos A menos, sem ter contraposição. Isso aqui é o mesmo que a gente vai vir e vai fazer aqui, certo? Em outras palavras, eu vou me poupar disso aqui, vou me poupar disso aqui. Vou deixar, enfim, isso aqui vou descer um pouquinho, né? E vamos implementar essa estrutura aí, tá?
certo? Do jeito que está na sequência comando, né? Vamos criar duas linhas. Olha bem, lá aqui no, aliás, aqui no Fluidisim, criar linhas é relativo. Olha, eu particularmente nunca vi uma técnica aqui para criar essas linhas, sabe? Aí tem um Fluidisim mais moderno, né? Porque eu estou usando uma versão velha aqui, né? Mas tem uma versão mais moderna que acho que permite criar essas linhas, né? Eu aqui não consigo, mas eu utilizo aqui um ajuste aí, uma improvisação, e eu faço isso aqui, eu coloco dois compressores como para me dar uma conexão, tipo isso aqui. E como são dois grupos, eu faço isso aqui, ó. Pronto. Só para só tem provisoriamente, na verdade, né? Faço isso, né? Depois eu apago os compressores, porque obviamente isso aqui, se eu dar play, vai ficar pressurizado essas linhas, e eu não quero, né? Eu só quero provisoriamente para fazer o desenho, né? Então aqui eu vou colocar o grupo 1 e aqui o grupo 2. Esse circuito eu vou deixar lá no Schoology, né? Vou colocar o grupo 2, pronto, certo? E o que vamos fazer aqui então? De acordo com a regra, o primeiro grupo, né? Aliás, vou colocar aqui, ó. Opa. G1 vai ser isso aqui, né? Deixa eu ver se é assim mesmo. G2 vai ser assim. Está. Tá o G1 a mais, opa, a mais B mais, né? E aqui eu me esqueci disso. Tá pronto. Certo? Temos esses dois grupos, né? Então, a mais vai ter que ir direto para seu grupo correspondente, que é o grupo 1, né? E o B menos vai direto para onde? Para o grupo 2. Aqui. Pronto. As outras, A menos, B mais é acionado por A mais. B mais acionado por A mais. Já está pronto, certo? E A mais está onde? No grupo 1. Então, eu boto aqui no grupo 1. Pronto. O acionamento de A menos é produzido por B menos, mas B menos está onde? No grupo 2. Então, vou botar no grupo 2 aqui. Pronto. Exatamente o mesmo. Vamos colocar aqui. O mesmo que eu coloquei aqui. Deixa eu ver. Uma coisa, né? A mais, grupo 1 e B menos, isso mesmo, grupo 2, aí está. Então agora vamos fazer o quê? Conectar a válvula inversora, né? E a válvula inversora é aquela 4/2, né? Então aqui conectamos, né? E, olha bem, eu coloquei arbitrariamente, mas a gente tem que interpretar também, né? A válvula funciona da seguinte maneira, né? 1 com 2 está pressurizado, né? Então, se eu coloco aqui, inicialmente no repouso, na condição inicial, quem vai estar pressurizado naturalmente? O grupo 2. Mas no quadro eu botei que 2 com o grupo 1. Então, para não perder conexão com o que botei no quadro, eu vou botar isso. Mas poderia também fazer com o grupo 2, poderia, né? Estou dizendo que não tem por que ser assim, né? Você escolhe. Agora, quem vai definir que lado da válvula aciona qual grupo vai ser justamente a sua interpretação sobre a válvula, né? Então, essa válvula aqui, por exemplo, se eu pressurizo agora no repouso, ela vai acionar quem? Vai pressurizar quem? O grupo 1. Se eu aciono ela, saio da posição de repouso, ele vai pressurizar 4, e 4 eu vou conectar aqui no 2. Então, quando acionar pela direita, pela esquerda, perdão, ele vai pressurizar o grupo 2. Quando eu aplicar o retorno, que é pressurização pela direita, eu vou terminar pressurizando o grupo 1, né? Basicamente é isso. E aí, o que vamos fazer? Colocamos pneumático em ambos lados, né? E aceitar. Pronto. E feito isso, vamos repetir o procedimento. Pego uma válvula 3/2, né? Aqui. Pego uma outra aqui também, né? Conecto aqui, né? Pressurizo ela aqui, pressurizo ela aqui também.
Tiro isso. Pronto. E aqui, quem pressuriza... A ver, se eu aciono aqui, eu vou pressurizar 4, e 4 é o grupo 2. Quem pressuriza o grupo 2? O evento anterior, o último evento do grupo anterior, que é B+. Então, aqui teria que ser B+. É só trocar aqui, ó. Pronto. E aqui, de acordo com como falamos lá, eu vou tirar só, por enquanto, a chave fim de curso e vou botar aqui um botão. Pronto. Dessa maneira, se eu pressiono aqui, ele vai retornar, né? E vai pressurizar o grupo 1, né? Isso mesmo. Então, bora ver. Acho que tá tudo... Ah, bom, aqui, ó. O grupo 1, essas válvulas aqui estão sem pressurização, né? Essas aqui, né? Olha, eu vou fazer um ajuste aqui, vou somente copiar e colar para não ter que levar essa linha daqui até lá, que vai ficar um pouco junto, né? Pronto. E isso aqui era só para... Era provisório, né? Então, apago. E agora sim, né? Agora ficou completo o circuito. Ah, perdão. E aqui também faltou a pressurização de 1 e o 3, ele está me pedindo um escape, né? Pronto. Então, ok. Pressiono aqui, A+, B+, B-, tal. Eu vou colocar um pouco mais lento, só para que vocês vejam aí o que estamos falando. E deixa eu ver se eu consigo... Aí, pronto. Opa. Alguma coisa eu fiz aqui que não... A ver, a ver, a ver. Alguma coisa eu coloquei aqui errado. Ah, sim. Deixa eu... Eu acho que eu coloquei errado. Foi aqui. A+, B+, B- e A-. Então, acontece. Agora, isso que aconteceu aqui agora pode acontecer com vocês também. Essa válvula aqui, do jeito que ela vem padrão no FluiDSym, a posição de repouso é essa aqui, com as vias em X, né? Mas você pode trocar isso aqui, ó. Posição inicial, tira o pontinho daqui e bota aqui. Aí ele fica com a posição de repouso nisso aqui, certo? Não muda nada, na verdade. Simplesmente que vai permitir que você tenha um acionamento, né? Porque do jeito que estava, ela já estava acionada, né? Então não fica legal, né? Então, agora sim, se eu, do jeito que está, ele está pressurizando quem? O grupo 2, né? Certo? Mas o grupo 2 somente irá acontecer se eu pressionar o botão, né? Então aí que está, né? Vamos dar um play aqui. Eu pressiono, aí vai acontecer o quê? Ele pressurizou aqui, ó, pressurizou A- e B-, mas isso não vai acontecer se eu não pressiono primeiro quem? O botão que vai permitir o acontecimento do grupo 1, que por sua vez habilita A+, e aí sim, quando acontecer B+, isso se pressiona, certo? E aí, evidentemente, acontece todo o grupo 2. Eu quero dizer aqui, ó, pressiona mais, A+ aciona aqui, aciona B+, B+ acionou isso aqui e recua, né? Pronto. Então, essa é uma maneira de solucionar essas sequências que tem contraposição, né? Bom, o bom é que a aula está sendo gravada, tá? E vocês podem rever ainda o que eu fiz aqui, para não me demorar mais, que já me passei muito tempo, tá bom? Dúvidas aí, gente? Eu vou ainda na próxima aula síncrona, né, que eu vou deixar gravada, vou aprimorar isto, tipo, vou fazer sequências um pouco mais longas, tipo, longas não, tipo, vou colocar algumas outras contraposições a mais, como para que vocês vejam que é um método sistemático, né? Então, e aí a gente termina a questão de a parte introdutória, digamos assim, conceitos básicos de pneumática, tá? Gente, dúvidas até aí? Alguma coisa que eu queira falar? Não, não, professor, tranquilo. Tá bom, então, gente. Então, olha bem, por hoje era só isso, tá?
Vou parar aqui a gravação.